Olá, que a paz esteja com todos. Já aconteceu de nos sentirmos assim, divididos entre uma promessa maravilhosa de Deus e um obstáculo que parece simplesmente impossível de superar? Pois hoje a gente vai mergulhar fundo numa história antiga que fala exatamente sobre isso: a missão dos 12 espias. Uma jornada que não só definiu o destino de uma nação, mas que, olha, pode definir o nosso também. E a questão central é exatamente essa. De um lado, a promessa de Deus, a visão do que ele pode fazer. Do outro, a realidade, que os nossos olhos veem, cheia de dificuldades, de tempestades. É uma batalha que acontece dentro de nós, no nosso coração. Vamos dar crédito à promessa ou vamos nos render ao que parece assustador? E é fundamental entender da onde tudo isso começa. Não foi uma ideia humana, não foi um comitê que se reuniu para decidir. A história começa com uma ordem direta do Criador. Não era um conselho, era um mandato de Deus. E o futuro de todo um povo estava em jogo. Agora, vamos prestar muita atenção nisso aqui. Repara na convicção na voz de Deus. Ele não diz a terra que talvez vocês consigam conquistar, não. Ele diz a terra que eu hei de dar. A promessa já estava feita. A escritura da terra já estava assinada no céu, muito antes da primeira batalha começar aqui na terra. A vitória já era um fato consumado. E a missão era muito bem planejada, muito estratégica. Olha só os passos: observar, avaliar, verificar e, por fim, trazer provas. Isso nos revela algo profundo sobre o nosso Deus. Ele não nos pede uma fé cega, uma fé no escuro. Pelo contrário, ele nos convida a usar nossos sentidos, a investigar, para que a nossa fé seja construída sobre a evidência da sua bondade. E o que é que eles encontram quando chegam lá? Exatamente o que Deus tinha dito. A promessa não era uma miragem, não era um sonho distante. Era uma realidade que eles podiam ver, tocar, provar. A fidelidade de Deus estava literalmente estampada em cada palmo daquela terra. E não foi uma viagem rápida, uma olhadinha superficial. Eles passaram 40 dias naquela terra. Pensa nisso, 40 dias caminhando, observando, vivendo a promessa. Tempo mais do que suficiente para que a realidade da bênção de Deus se fixasse na alma deles. E o que eles viram lá confirmou aquela famosa descrição: uma terra que emana leite e mel. E o que eu acho maravilhoso nessa expressão é que ela nos mostra que não é só uma poesia, não. É a forma que Deus encontrou para descrever uma bênção que transborda, uma prosperidade que flui sem esforço, como um presente da sua graça. E aqui está a prova física, a evidência. Eles trouxeram de volta um cacho de uvas. Mas não era um cacho de uvas qualquer. Era tão grande, tão pesado que um homem sozinho não conseguia carregar. Imagina a cena: 2 homens fortes carregando um único cacho de uvas numa vara. Aquilo era um testemunho vivo, uma pequena amostra do que Deus tinha preparado para todo o povo. Era uma abundância sobrenatural. Mas, como tantas vezes acontece na nossa caminhada, ao lado da promessa estava o problema. No meio daquela terra de bênçãos, eles deram de cara com um obstáculo que não esperavam. Um obstáculo aterrorizante: gigantes. E então, no meio do relatório, surge essa palavra. Uma palavrinha pequena: contudo. Mas ela tem um poder devastador, o poder de anular tudo o que foi dito antes. A terra é boa, a terra é fértil, a promessa é real. Contudo, esse contudo é a porta que se abre para a dúvida e para o medo. E veja bem, o relatório deles, nos fatos, estava correto. Sim, havia um povo poderoso. Sim, as cidades eram grandes e fortificadas. E sim, existiam homens de grande estatura, os descendentes de Anak. Os fatos não eram o problema. A questão era a interpretação desses fatos, o filtro de medo através do qual eles viram tudo aquilo. E isso nos leva ao coração de toda a história. Não existiam duas realidades diferentes. A Terra era a mesma, os gigantes eram os mesmos. A batalha, como a gente vê aqui, era pela perspectiva. Era a luta entre enxergar com os olhos da carne, os olhos do medo, ou enxergar com os olhos da fé. E a divisão foi brutal, foi desproporcional. 10 homens, a grande maioria, trouxeram um relatório nascido no medo. Apenas 2, Josué e Calebe, trouxeram um relatório baseado na fé. E não é assim muitas vezes?
A voz do pânico quase sempre parece mais alta, mais numerosa do que o sussurro da confiança em Deus. Escuta só a diferença. De um lado, a linguagem da derrota. A terra devora. Éramos como gafanhotos. Não podemos. Eles se viram pequenos, insignificantes e viram o problema como gigante. Do outro lado, a linguagem da vitória. A terra é excessivamente boa. O Senhor é conosco. Subamos e vamos possuir. Eles viram um Deus gigante e o problema se tornou pequeno. A perspectiva muda absolutamente tudo. E naquele momento, o povo de Israel teve que fazer uma escolha. Em qual relatório acreditar? Infelizmente, a dúvida é contagiosa. O medo se espalha muito mais rápido que a fé, porque o medo apela para aquilo que a gente vê e não para aquilo que a gente crê. E aqui está o ponto crucial. Os 10 espias não deram apenas um relatório negativo. A Bíblia usa uma palavra muito mais forte. Diz que eles infamaram a terra. Sabe o que é isso? É falar mal da bênção de Deus. É pegar o presente que o Pai deu e transformar numa maldição aos olhos do povo. É difamar a promessa. E o impacto disso foi devastador. O relatório do medo não foi apenas influente, ele foi como um tsunami emocional que varreu o acampamento. O grito coletivo de pavor abafou completamente o sussurro de confiança de Josué e Caleb e jogou uma nação inteira no poço do desespero. A lição final é esta, e ela é poderosa. O problema nunca foi o tamanho dos gigantes. O problema foi o foco dos espias. Eles olharam tanto, mas tanto, para a altura dos inimigos, que se esqueceram da grandeza do Deus que os tinha enviado. O foco no obstáculo os cegou para o tamanho da promessa. E essa história de milhares de anos atrás ecoa até hoje e nos faz uma pergunta muito pessoal. Diante das dificuldades da vida, dos problemas que parecem gigantes, onde é que está o nosso foco? No tamanho do nosso problema ou no tamanho do nosso Deus e das promessas dele? Porque a resposta a essa pergunta, essa resposta define o nosso destino.